Olá! Se você tem uma startup ou tem uma ideia de uma startup e precisa crescer e colocar isso em prática, é bem provável que você precise captar recursos. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre como funciona essa captação de recursos e quais são as fases de um processo de captação de recursos. Meu nome é Léo Simão. No vídeo anterior nós passamos um pouco sobre como são os tipos de fundos e os modelos de investidores que existem. E nesse nós vamos falar mais sobre como funciona esse processo de captação. Um processo de captação, ele tem algumas fases pelas quais o empreendedor vai passando. E essas fases do processo, elas irão depender de acordo com o estágio que a empresa está. Então, basicamente, nós temos essas 5 fases num processo de captação. A primeira dela seria a elaboração de um business plan. No entanto, um business plan, que é um plano de negócios, ele varia de empresa para empresa e de que momento essa empresa está vivendo. Se a empresa está no início, ela é apenas uma ideia, ele é um tipo de business plan que deve ser feito. Ele não tem ainda uma ideia validada, um mercado validado, ele é simplesmente uma concepção. Depois nós temos uma segunda parte, que entra o deck de captação. O que seria um deck de captação? Ele vai se basear no modelo do business plan desenvolvido e vai inserir informações, projeções, números, indicadores, de maneira com que isso se transforme numa visão, de maneira com que o investidor possa avaliar isso com uma visão estratégica de negócio, de qualidade de investimento. Depois que você tem todo o material, a gente desenvolveu um business plan, desenvolveu um deck de captação, existe o processo chamado roadshow, do inglês, que seria em português o processo de giro, de reuniões e busca de investidores. Esse processo de roadshow, ele deve ser elaborado com tipos de fundos específicos que têm o conhecido sweet spot, ou seja, eles investem aquele volume de recurso naquele tipo de empresa e naquele estágio de vida da empresa. Então não adianta nada você iniciar um processo de roadshow e falar com grandes fundos e para você lá na frente descobrir que esse fundo específico só investe tickets menores, por exemplo, em empresas que estão em concepção, ou os chamados angels ou seed investors. Da mesma maneira que não adianta chegar num fundo desses com tickets menores, um volume de investimentos menores, para uma startup já mais madura que vai precisar de alguns milhões investidos. Então esse roadshow ele é também elaborado com base no momento da empresa e no tipo da empresa. Uma vez que é iniciado esse roadshow, quando se encontra um fundo ou um investidor interessado, vão iniciar-se todas as negociações. Negociações de contrato, de valor, de preço da empresa, de condições de entrada, de controles que eles terão sobre a empresa, de vetos e uma série de condições. E por fim, existe o processo de fechamento, que ele acontece uma vez que é finalizado o processo de due diligence, finalizado todos os acordos de contratos finais e vai ser efetivamente entrado ou aportado os recursos combinados. Um processo de captação média, ele leva em torno de 6 meses, às vezes mais, às vezes bem mais. Mas eu diria que uma média vai de 4 a 6, 8 meses mais ou menos, entre o início da elaboração de um business plan, as reuniões, o roadshow de apresentação de todo esse material para fundos interessados, até que se consiga alguém com um real interesse, são negociados esses contratos, a empresa passa por toda a due diligence e, por fim, são assinados os contratos finais. Então, esse não é um processo curto, esse é um processo longo. E é fundamental que o empreendedor, durante todo esse processo, entenda que aquilo que ele apresentou na primeira reunião, aqui no mês 1, mês 2, ele vai ter que estar entregando. Então, esse material todo que é desenvolvido, ele tem que estar condizente com a entrega da empresa nesse período. Mas nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a elaboração de um deck de investimento e algumas informações importantes de o que precisa estar num deck de investimento. Como eu disse, o material de apresentação ele vai variar de acordo com o estágio da empresa e o momento que a empresa se encontra.
Então aqui nós temos as fases da startup, que nós vimos no vídeo anterior, que vai desde a sua concepção, ao início, a escalada, consolidação e maturação. E do outro lado aqui, nós temos os investidores, nós temos os tipos de fundos, aqueles que investem anjos ou friends and families, amigos familiares que investem em recursos menores, acreditando numa ideia e no empreendedor. Temos já investidores mais profissionalizados, que são os investidores sementes, já tem tickets de investimentos maiores, superiores a 1, 2 milhões, 3, dependendo do tipo de investidor. Depois nós temos os venture capitalists e por fim nós temos os private equities. Então aqui nós temos estágios da empresa, aqui nós temos tipos de fundos. O que vai unir esse processo com esse? Então para cada fase da empresa nós temos metodologias e processos que são fundamentais para serem implementados. Desde processos que vão validar ideias, a números, indicadores e os chamados KPIs que entram a partir do início da empresa, toda a metodologia de gestão, cultura, contratação de equipe, treinamento, qualidade de atendimento ao cliente e uma série de outros indicadores de performance e metodologias de gestão que são importantes. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos alinhar as expectativas da implementação destas metodologias em cada fase da empresa para conseguir elaborar esse material que seja convincente, que seja atrativo para a captação de investimentos. E o que é muito importante, o que é muito bacana desse processo todo, é que ele vai auxiliar o empreendedor a evoluir sua empresa. Porque naturalmente para você buscar um investidor, encontrar um interessado em colocar recursos na sua empresa, em ser sócio do seu negócio, o seu negócio ele tem que ser realmente interessante ou genuinamente interessante. Senão ninguém vai querer investir. E muitas ideias, às vezes, elas ainda não têm a maturidade necessária para desenvolver. Às vezes ela não resolve uma dor real do cliente, às vezes ela não está terminada de maneira com que ela consiga se validar como realmente entregar valor para o cliente. Algumas vezes o empreendedor ele não tem metodologias que testem e validem a sua empresa como um todo e seus processos. E ao fazer essa elaboração e ao trabalhar esse material, ele força o empreendedor a trazer vários questionamentos sobre a qualidade do seu produto, do seu serviço e da sua empresa.